Constitui o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria. O que você vai receber hoje vai ser importante para o resto da sua vida. Toda a palavra é, mas nós estamos falando de um tema tão contemporâneo, tão atual. E eu quero dizer assim, obrigado porque você veio. Porque você não vai abençoar só a sua vida, mas a vida de pessoas que vão passar por você. E você vai ter a alegria de poder falar de experiências maravilhosas. Hoje eu trago aqui um pastor que é meu amigo. E é uma alegria ter uma pessoa tão especial aqui conosco. Por isso, aproveite cada palavra. Fique atento a tudo que se falar neste lugar. E certamente você vai ver a glória do Senhor na sua vida e você vai abençoar inúmeras pessoas. Por isso, nesse momento eu peço que você estenda a sua mão e nós vamos estar orando pela vida desse pastor amigo. Vamos orar. Senhor Deus de amor, Deus de graça, Pai, que alegria nesse dia ter os crentes em Jesus, que podem se reunir. E Pai, nós voltamos lá atrás, quando a multidão, Pai, aguardava a palavra do Mestre para as suas vidas, e aquilo, ó Pai, mudaria a trajetória delas para sempre. Pai, os anos passaram e a Tua palavra continua impactando, continua mudando gerações. E nesta noite, ó Pai, aprova o Senhor trazendo um pastor amigo, um companheiro de ministério, para nos falar sobre um tema tão relevante. Usa a vida dele, Pai, como tem usado. Prepara o nosso coração para entender e aplicar a mensagem em nossa vida e sermos instrumentos da Tua graça em todos os lugares que estivermos. Usa a vida do Teu servo e abençoe a nossa vida. E obrigado, Pai eterno, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e tem separado para nós o melhor do fruto desta terra. Receba a nossa adoração e o nosso louvor em Teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, coisa boa. Quero saudar a todos com a graça e com a paz de Jesus Cristo. Amém. E é um privilégio muito grande para mim estar com os irmãos aqui nessa noite fria, mas uma noite em que a palavra de Deus ela pode sempre aquecer nosso coração. E eu sei que você veio aqui essa noite cheio de expectativas. Sempre que você vai numa igreja, você já tem a expectativa, mas quando a gente fala de um assunto, como que eu quero tratar hoje, de uma maneira muito genérica, falando de umas doenças da alma, mas sendo um pouquinho mais específico na questão da ideação suicida e do próprio suicídio consumado, eu sei que te dá uma ponta de curiosidade maior, de interesse maior, e glória a Deus por isso, pois esse assunto precisa sim ser entendido, ser bem conversado. Eu quero, antes de tudo que Deus tem colocado ao meu coração, para que eu fale com vocês, dizer algo assim que eu reputo como muito importante. Se eventualmente ao final você quiser toda a apresentação que eu vou mostrar, que eu passarei muito rápido por algumas delas, você tem a liberdade de me procurar em rede social, de pedir para o pastor Marcelo, eu mando para ele, ou se você quiser, Edmar Pedrosa é meu nome, ou Pedrosa Edmar, dependendo da rede social, você vai encontrar com facilidade, me pede que eu te mando, com todo prazer, eu já tenho ele em PDF lá prontinho, para poder encaminhar para você depois apontar e estudar em casa. Um outro motivo que eu reputo muito importante, quando a gente vem para uma palestra como essa, você vem com uma curiosidade, querendo ouvir coisas que talvez sanem a sua dúvida, o seu problema, mas também você vem para esse momento trazendo alguns pressupostos na sua alma. Gente, todo mundo já tem um pressuposto a respeito desse assunto. E queira Deus que sejam quebrados esses pressupostos na sua mente hoje. Se forem, já valeu a pena tudo que a gente conversará nesse tempo que nós passaremos juntos. Primeira coisa que eu quero então deixar bem claro e alinhavado na sua mente: você não é um corpo que tem uma alma.
Hoje eu conversava com um casal enlutado que teve um parto acelerado de 5 meses de gravidez, estava ali fazendo os preparativos para sepultar a pequena bebezinha, e eu falava com ele exatamente isso. Deus, ele não cria um corpo para colocar uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Seria importante saber disso? É importante demais. Eu quero que você tente entender esse princípio. Pode deixar até pronto, prima, depois eu vou a partir daqui. Eu quero que você entenda inicialmente, você é uma alma. E o que quer dizer isso? Eu quero ser prático, eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, não sou psicanalista, eu sou pastor evangélico, professor de teologia e policial militar na minha profissão secular, que lida com demandas como essa durante todo o meu período de quase 24 anos de serviço. Então eu quero que você entenda, você é uma alma. E o que é ser uma alma? Ser uma alma, eu falava com o seu pastor, você é um jarro, um vaso, você é um utensílio, e dentro de você tem uma coisa mágica que a gente chama de emoções. Você não é robô, você não é de pedra, você não é de aço, você não é regido por controle remoto e nem é boneco de marionete. Você é ser humano, você é uma alma, e dentro de você as emoções estão ali. Isso te faz humano. Chorar te faz humano, sorrir te faz humano, sentir pena te faz humano, até se deprimir te faz humano. Você é uma alma regada a emoções. E onde está a importância disso? É primeiro você compreender o assunto mais básico sobre o que eu vou falar. Você pode adoecer na sua alma. Então quebre o primeiro pressuposto de achar que só o outro adoece mentalmente na sua alma. Quebre o pressuposto de que só gente louca, fraca ou em pecado entra numa doença da alma e pode até pensar em terminar a própria vida. Quebre isso, gente, pois a Bíblia é muito clara. Quando você prejulga o outro, se coloca numa posição superior ao outro, isso tem nome, isso se chama orgulho, e o orgulho sempre será o predecessor da ruína. O orgulho é o que te faz cair, o orgulho é o que te faz esfregar a cara no chão, para você enxergar que você é tão alma como qualquer outra. E quando uma pessoa sofre, quando uma alma sofre, muitas vezes ela só precisa de outra alma do lado. Muitas vezes ela não precisa nem de um profissional na área, ela precisa de uma outra alma que a ouça, que a entenda, ou muito mais importante, que não a julgue por aquilo que ela está passando, por aquilo que está vivendo. Nós somos almas, e eu quero que você entenda então, nós podemos adoecer. Pensando nesse pressuposto que eu quero tentar hoje quebrar na sua mente, entenda uma coisa: você tem um inimigo. E é um inimigo deveras forte. E sabe por que ele é forte? Porque ele te conhece melhor do que qualquer outra pessoa. E antes que você pense que é sua esposa, não é. Que é seu marido, não é. Que é seu pai, sua mãe, muito menos. O seu pior inimigo, você encontra com ele todos os dias. Dorme com ele, acorda com ele, anda com ele. O seu inimigo, como eu gosto de começar e olhando para a vida de Paulo, ele se chama você mesmo. E não dá para você enganar seu pior inimigo, não dá. Não dá para ter meias palavras, não dá para negociar com ele, porque ele sabe exatamente de você. Outra pessoa não te conhece, está vendo só uma casca, um estereótipo, mas você se conhece bem. Então deixa eu te dar alguns exemplos antes de prosseguir por aqui. Cuide da sua alma, pois a alma adoece. Tenha prevenções, tenha atitudes. Eu quero te apresentar algumas para você não adoecer. E em adoecendo, como resolver isso sem chegar a um extremo que pode pôr fim à sua existência? Deixa eu falar com você sobre isso. Primeiro exemplo, Paulo. Paulo foi o maior dos teólogos da época dele. Indiscutível.
13 cartas no Novo Testamento, talvez 14, se você acreditar que Hebreus foi ele, como muitos acreditam. Mas uma coisa é certa, autor de muitas cartas, muitas viagens missionárias, muitas igrejas abertas, muitas almas chegaram aos pés de Jesus pela vida de Paulo, e até hoje Paulo fala por meio das cartas, e até hoje pessoas se rendem a Jesus por conta do testemunho, do exemplo desse homem, um fazedor de pastores, um fazedor de escritores. Paulo foi um homem fantástico, falava idiomas, Paulo sabia entrar e sair de uma cultura com a maior facilidade. Paulo conhecia o Antigo Testamento na palma da mão, já que Paulo tinha formação rabínica, que era da melhor que se podia ter na época. Paulo tinha todas as prerrogativas militares romanas, o que não era para qualquer pessoa. Mas um dia, Jesus pegou esse gigante que até então chamado Saulo e quebrou esse homem, derruba esse homem no chão, deixa esse homem cego. E quando Paulo retoma a visão, Deus manda uma pessoa ir até ele, e a pessoa diz: não, Deus, eu não quero, esse homem é mau, esse homem é cruel, esse homem mata nossos irmãos, entra nas casas, chuta as portas, prende nossos irmãos e manda serem comidos por leões no Coliseu, manda serem queimados. Não, Deus, esse homem não. E Deus fala: vá, porque importa a esse homem saber o que é sofrer pela minha causa, pelo meu evangelho. Paulo então recupera a visão. Paulo começa todo um trabalho evangelístico a partir dali, de muita beleza, de muita lindeza. Escreve possivelmente a sua carta mais catedrática, profunda, em matéria de teologia, que é Romanos. E quando ele chega no capítulo 7, esse homem gigante, ele vira para Deus e diz: miserável homem que sou. O bem que eu sei que eu tenho que fazer, eu não consigo. O mal que eu sei que eu não posso, esse eu faço. O capítulo 7, no final dele, nos mostra exatamente isso. Então ele diz: miserável homem que sou. E quem se julga miserável, não fala isso sorrindo, não fala isso sentado no sofá, fala isso de joelho, fala isso esmurrando o próprio peito, dizendo: Deus, eu não valho nada, eu sou falho, eu sou pecador. Querido, se Paulo, por isso eu falei as prerrogativas dele, disse isso, quem sou eu, Edmar Pedrosa, para achar que sou alguma coisa? Quem é você para achar que você é fundamental nessa estrutura chamada reino de Deus, e o reino não vive sem você, sem a sua atuação? Gente, quem somos nós para achar que nós não adoecemos da alma? Mas espera aí, Paulo adoeceu da alma? Sim. Paulo, quando preso, ele seria mandado para Roma para ser julgado, porque ele recorreu para ir até lá. E nesse momento, ele entrou num ciclo, não vou dizer depressão, não sei se foi, mas eu sei que ele entrou numa tristeza tão profunda, que ele desistiu de tudo. Paulo pensou: basta, chega. E é o segundo momento, no Novo Testamento, que Jesus aparece para ele. O primeiro foi no caminho para Damasco, e agora, Cristo aparece para ele e fala assim: Paulo, coragem, levanta, eu tenho ainda uma missão para você, eu ainda tenho algo para você fazer. Paulo passou por isso. Talvez aqui sentado, talvez me ouvindo nesta gravação, tem gente com o mesmo sentimento. Fala: chega, basta, não dá mais. Eu não vou repetir clichê de rede social, mas eu vou dizer uma coisa para você que eu acredito no fundo do meu coração. Antes de você pensar em desistir, lembre de uma coisa: tem gente que só está vivo e animado porque se espelha em você, inclusive na sua fraqueza, inclusive na forma com a qual você tem lutado com a tristeza, com a depressão, com a doença da tua alma que te abateu. Tem gente olhando para você e vendo em você forças para continuar e lutar do mesmo jeito que você tem lutado. Deus disse: Paulo, levanta. Paulo vai para Roma. Ali tem todo o prosseguimento do seu ministério. Anos depois, Nero assume ali o reinado, ele é o César, fica louco, manda matar os romanos e Paulo morre. E ali Paulo encerra a sua vida. Mas talvez Paulo não te incentive a entender que você é uma alma repleta de emoções e que você pode adoecer. Te dou um segundo exemplo. A mim fala muito forte ao coração.
Só tem um homem na Bíblia que recebeu a alcunha, que recebeu o dizer carinhoso: homem segundo o meu coração. Foi Davi. Deus disse que Davi era um homem segundo o coração dele, antes mesmo de Davi aparecer nas Escrituras. Lá em Samuel capítulo 13, Deus já fala isso, e só no capítulo 16 que Davi aparece efetivamente na Bíblia. Davi era um homem segundo o coração de Deus. No entanto, o homem segundo o coração de Deus, ainda jovem, fugindo de Saul, ele fugiu para vários lugares, mas um dia especificamente, ele entrou numa caverna, chamada Caverna de Adulão, e naquela caverna de Adulão, ele entregou os pontos. Ele deitou naquela caverna úmida e escura, e pensou ou disse: Deus, basta. Ele entregou os pontos, não havia mais o que fazer, ele cansou de fugir, e ali ele ora, ali ele fala com Deus. Uma alma desesperada, ela entende o que é falar com Deus. E a melhor oração da sua vida será aquela que você colocar no papel, aquela que você escrever. E Davi coloca no papel a sua oração. Ela se torna no Salmo 142. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição, e ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu escudo, e vem livrar-me. Até foi gravado um hino fantástico em cima do Salmo 142. Davi, na sua depressão profunda, ele ora. E sabe como que Deus ouve a oração de Davi? Deus manda outras pessoas para ele. Chega um, com a vida tão destroçada quanto a dele, 2, 3, e ali se juntam centenas de homens que formam os valentes de Davi, que formam o melhor exército da época e que vencem enormes batalhas do lado daquele homem. Sabe por quê? A nossa dificuldade nos une, nos agrega. As dificuldades nos fazem ver valores que a gente deixou esquecido, valores que a gente deixou para trás. Ouvi de um casal jovem que acabou de perder o bebê dizer: Deus está falando alguma coisa para a gente, precisamos dedicar mais tempo um para o outro, precisamos trabalhar menos, precisamos sentar junto e comer mais junto, precisamos valorizar as pequenas coisas, porque tem coisa que não tem volta, gente, e uma alma que se vai, ela não tem volta humanamente falando. É agora, tem que ser agora. Davi foi assim, e o que ele fez? Orou. Segundo, Deus mandou pessoas. Te dou um outro exemplo. Elias, possivelmente o maior dos profetas do Antigo Testamento, homem falado. No Novo Testamento ele vai aparecer de novo em citações, inclusive por Jesus. Elias foi um grande profeta, demais. E eles cultuavam tanto a memória de Elias que acharam que Elias ressuscitou na figura ali de João Batista, que não era, claro. Mas Elias, ele tem um momento assim muito claro, ele manda matar profetas de Baal, centenas deles no ritual, clamando por Baal, Baal não atende, e ali eles morrem. E Elias está orgulhoso, feliz, porque tudo que ele faz dá certo. Ali todos morrem, parece que Elias está sendo ovacionado pelas pessoas, aplaudido. O orgulho de Elias vai lá no teto, parece um balão de ar. De repente chega um recado para ele: Elias, vaza que Jezabel quer te matar. Era só a rainha. Quando ele ouviu dizer que a mulher queria matar, o mundo desse homem desabou. Deus, por quê? Não é justo. Por que comigo? Onde já se viu? E ele corre e se esconde em uma caverna. E naquela caverna, Elias, ele ora para Deus. Angustiado, prostrado, ele ora. Elias é uma alma, gente, e a alma sofre, ele está sofrendo. Davi era uma alma, Davi sofreu. Paulo é uma alma, a alma sofre. E ele sofre e desiste, fala: Deus, eu não sou melhor que meus pais. O livro de Reis conta essa história detalhada para você. E ali, ele se entrega, ele fala: Deus, eu quero morrer. Chega, não dá mais. E Deus, numa brisa suave, fala com esse homem, responde à oração dele, alimenta ele e diz: agora vai, porque eu ainda tenho uma missão para você. Oração e gente. Para Paulo, oração e gente. Para Davi, oração e gente. Para Elias, oração e gente. Para Jonas,
contrariado, bravo, porque Deus mandou ele evangelizar um povo que ele detestava, povo inimigo. Você acha que você tem inimigo na vida? Jonas tinha certeza. O povo de Nínive era o povo assírio, cruel, matou grande parte do povo de Jonas, o povo de Israel, e eles eram cruéis, eles empalavam as pessoas em estacas, eles judiavam, humilhavam, e Jonas disse: qualquer um, menos esses esses não merecem a salvação. Ele tenta fugir de Deus, Deus chama ele de volta, manda, ele evangeliza em curtas palavras, ele não quer falar, mas Deus converte Nínive. Nínive entra em festa, e ele sobe no lugar mais alto, ele se assenta, Deus põe uma planta sobre ele, como um guarda-sol, e ele olhando as pessoas felizes, ele vira para Deus e fala: está vendo, eu sabia que o Senhor ia fazer isso, sabia que o Senhor ia converter esse povo, por isso eu não queria que eles se convertessem, eu quero morrer. Tem gente que quer morrer porque vê a felicidade dos outros. Talvez você tenha vários irmãos e o seu irmão está bem na vida, fala mais o idioma, mora em outro país, tem um carro do ano e troca toda hora, tem uma mulher fantástica, ou se a mulher tem um marido fantástico, filhos perfeitos, mora em condomínio fechado, e você olha e fala: poxa, eu não tive a mesma sorte. Você começa a se espelhar nos outros, olhar para os outros, e se deprime com isso. Jonas viu a alegria das pessoas, se deprimiu e falou: Deus, para mim chega. Capítulo 4 de Jonas, versículo 3 mostra esse detalhe. E Deus vira para ele e fala assim: ah, Jonas, você está com dó de uma planta que acabou de secar, mas não tem dó dessas pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita, Jonas. E a conversa termina misteriosamente, não sabemos o prosseguimento dela. Jonas era uma alma, e almas adoecem. Ele adoeceu, ele tentou fugir de Deus, ele se entristeceu, mas ele precisou de Deus em oração. Ele precisou de gente também, porque o ministério dele era com pessoas. Talvez eu já te convenci nesses minutos iniciais. A Bíblia, gente, uma das maiores maravilhas da Bíblia é que ela não esconde os defeitos das pessoas. Não esconde. Ela não é um livro de histórias de super-heróis, não é um HQ, não é um gibi, não é um mangá. A Bíblia não cria heróis. Ela fala de gente, carne e osso, almas, iguais às minhas, igual a minha, igual a de vocês. E quando ela retrata essas pessoas, ela cita as emoções, as dúvidas, as frustrações e os resultados. Quando você abrir a Bíblia, você está lendo histórias de pessoas reais, de carne e osso como você. Se todos esses não te convenceram, vou te contar a história do maior homem que já pisou na face da terra. Falo de Jesus Cristo, de Nazaré, nosso Salvador. Jesus Cristo nasceu como uma criança normal, cresceu, estudou, trabalhou na profissão do Pai. Quando adulto, aos 30 anos, ele tem um ministério. Ele passa a levar amor, cura, perdão, arrependimento, expulsão de demônios, ressurreição. Ele faz tudo isso, e os evangelhos contam toda essa história de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus perto de ser entregue para ser crucificado. Ele é Deus, além de homem, mas ele é homem integralmente. Ele sabe o que vai acontecer com ele. Ele sabe que ele vai cair nas mãos do exército romano. E ali na Palestina estava a melhor tropa do exército romano da época, para cuidar das sedições e manifestações que ocorriam na Palestina. E Jesus sabia que ele cairia nas mãos dos romanos. E romano é cruel. Era bom em fazer crueldade. E ele sabia tudo que passaria na mão deles. As torturas, os tapas, os chutes, as chicotadas. Ele sabia toda a humilhação que passaria. E talvez você não sabe, talvez, mas Jesus, ele ficou mais de 1 hora pela manhã de sexta-feira sendo chicoteado por pelo menos 100 soldados, já que era uma centúria que estava ali, que não o conhecia, mas ouviu dizer que ele estava usurpando o lugar de César. Ele queria dizer que era rei no lugar de César, então eles começam a humilhar e a bater nele. E a melhor definição histórica para isso, que você quase não encontra, mas vai dizer que Jesus, naquela mais de 1 hora que ficou ali, ele não tinha mais carne nas costas,
pois o chicote que usavam para bater nele, ele tinha osso, pedra e dente na ponta. Aquilo bate e esfacela, bate uma vez no mesmo lugar, 2, 3, por mais de 1 hora, mais de 100 pessoas. Jesus estava, gente, um caco humano, destruído. Ele não consegue carregar a parte superior da cruz que ele tinha que levar até o Gólgota para ser pregado. Ele não consegue levar, é preciso mandar alguém ajudar, porque ele está destruído fisicamente. Ele é pregado, e você deve imaginar o quanto deve doer um prego na mão direita, um prego na mão esquerda, cortando nervos e ossos. Deve você imaginar o quanto dói um prego entrar nos seus 2 calcanhares e te fixar numa cruz? Você deve imaginar o que deve ser uma coroa de espinho com alguém batendo com a vara para o espinho cravar no teu cérebro? Você deve imaginar o quanto isso dói. Talvez você está assistindo agora, estou te chocando, mas é de propósito que eu estou fazendo. Porque é verdade, porque é real. Jesus sabia que ele ia passar por tudo isso. Imagina que você soubesse que amanhã, às 6 horas da manhã, você vai ser preso, vai passar por tudo isso. Você não vai conseguir dormir hoje. Você vai roer as suas unhas, você vai ficar desesperado, porque a ansiedade vai te corroer até esse momento. Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse sentimento veio ao coração de Jesus. O médico Lucas, lá no capítulo 22 do Evangelho, ele traz o relato disso. A última ceia, Jesus se levantou, mandou Judas: Judas, cumpra a tua missão, vai lá fazer o que está no seu coração. Ele se levanta com os outros 11 e vai para o Getsêmani, um jardim. E naquele jardim, ele deixa os homens orando e fala: fiquem aqui que eu vou orar. E Lucas diz, ele foi à distância de uma pedra arremessada pela mão. Um pouquinho mais longe deles, ele ora, ele se prostra. E ali na sua oração, depois Marcos 14 completa essa ideia. Na oração dele, ele sabe o que vai acontecer. E ele prostrado ao chão, ele ora, fica ofegante. A alma de Jesus está exprimida, angustiada. E ali naquela angústia, na sua oração, ele começa a suar e a suar muito. E o suor de Jesus se transforma como em sangue. Não gotas, sangue escorrendo pela terra, o médico Lucas vai dizer. Jesus estava numa angústia profunda. E ele diz: Senhor, se puder, afasta de mim esse cálice. Eu não quero sofrer isso, mas seja feita a sua vontade. No meio da angústia, Jesus, olha que lindo, gente. Ele se levanta. E sabe o que ele precisou? Precisou de companhia humana. Ele sai de onde ele está, ele vem até os discípulos, encontra eles dormindo. Fala: gente, acorda, eu preciso de vocês. Eu sei que vocês estão cansados, eu sei que a sua vida é corrida, a sua família, seu trabalho, seu ministério, mas agora eu, alma, preciso de você. Ora comigo. Ele precisou de companhia humana e oração. O mesmo que Jonas, que Elias, que Paulo, que Davi. Ele volta a orar, suor e sangue. Está tão profunda a dor que ele volta de novo. Dormindo de novo, gente. Vocês não podem vigiar comigo nem um pouquinho. A minha alma está angustiada. Até a morte eu preciso de vocês. Orai para que vocês, e vigiai para que vocês não entrem em tentação. Ele fala isso, já chega o pessoal e prende ele. Se Jesus, nosso Deus, nosso Rei, homem e Deus, passou por uma angústia profunda na sua alma, quem é você para achar que você não adoece? Primeiro ponto dessa minha conversa hoje à noite. Estou perdendo um bom tempo aqui, vai investindo para te falar isso. Você não é super-homem. Você não foi criado pela DC, pela Marvel. Você é uma alma que tem um corpo, e alma é um poço de emoções. Almas adoecem. Então, o primeiro ponto importante dessa minha fala hoje à noite: cuide da sua alma, cuide da sua saúde emocional, cuide da sua saúde mental para você não adoecer. E se adoeceu, cuide para retomar a salubridade, a rigidez, a capacidade de discernimento da sua vida. À medida que eu falar, eu quero te apresentar algumas dicas para isso. Esse é o primeiro paradigma que eu quero hoje à noite tentar quebrar na sua vida. Para isso, uma estatística que sempre ajuda a gente a entender. Hoje,
O grande número de pessoas adoecidas na alma e que tem ideação suicida está nesses dois grupos, o jovem e o idoso. O jovem, 15 anos até 25, essa média pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, mas em regra 15 a 25. Ele tem pensado em dar fim à própria vida. Por quê? Porque na geração pós-moderna, e você que é mais velho, entenda isso, na mente do nosso jovem, suicídio é uma das opções de felicidade. Como é o LSD na festa rave, como é o êxtase na festa rave, como é o álcool, como é as drogas, como são as drogas ilícitas. Na mente pós-moderna da nossa juventude, a morte é uma opção de busca pela felicidade. Porque na mentalidade pós-moderna da qual eles foram formatados, não existe uma verdade absoluta, tudo é relativo e a busca da felicidade implica em tudo. Qualquer opção sexual serve, qualquer opção de vestimenta serve, qualquer hábito serve. Nosso jovem não é igual o jovem de antigamente. Cuidado você que é adulto, pai e avô, e não tente projetar no seu adolescente jovem a mesma vida que você teve, pois não é igual. Não é. Você sonhava em trabalhar com 10, 11, 12 anos de idade, juntar seu dinheirinho, comprar sua Coca-Cola, a sua coxinha para namorada e não pedir para o teu pai emprestado, porque era vergonha. Aliás, se pedisse, o pai não teria do mesmo jeito. Uma geração pobre. Você sonhava em começar a tua vida tendo um Fusca, um Chevette velhinho, para você era super máquina, era a Ferrari da época. Já imaginou dirigir seu primeiro carro só seu e depois evoluir, comprar um melhor, outro melhor, outro melhor? Ter o seu terreno e construir a sua casa? Gente, o nosso jovem não pensa nisso. Não pensa. O nosso jovem tem em nós um verdadeiro caixa eletrônico, uma verdadeira agência bancária. Eles têm em nós motoristas de Uber. Eles têm em nós, gente, todo o conforto que eles não precisam lutar. E eles têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Eles têm dificuldade de ouvir um patrão mandando fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E não se firma, não sou eu que digo isso. Os psicólogos que trabalham na área de RH têm visto isso aí com extrema facilidade. E aí você vai em famílias, tem jovem com 30, 35, 40 anos dentro de casa. Criado pelo pai, pela mãe, até namora 20 anos, nem sonha em casar, porque tem um conforto grande demais. Esses jovens estão se matando. Sabe por quê? Porque eles buscam a felicidade. Gente, felicidade não está em ter. Bobo de nós que achamos isso. Felicidade é uma coisa subjetiva. É possível ter muito e ser absurdamente infeliz. É possível não ter quase nada e jorrar felicidade por todos os lados. E você sabe do que eu estou falando. Essa geração, uma geração que tem muito, está se esvaziando de sentimento de felicidade. Os nossos pais eram adoecidos, mas eles não tinham palestras e tratamentos para essas doenças da alma. Eu te provo que nossos pais eram adoecidos. Nossos pais, eles não nos abraçavam como filhos. Não é normal um pai não abraçar um filho. Nossos pais, eles não conseguem produzir uma frase chamada eu te amo, de jeito nenhum. Não passa pela mente, pela boca deles, impossível, eles não conseguem falar isso, porque eles foram formados assim. E dar um beijo no filho, esquece, sem chance. No máximo no neto, porque o filho não consegue fazer isso. É uma geração que não soube lidar com essas emoções. Mas você que está me ouvindo hoje não tem a desculpa da geração antiga. A palavra, a frase eu te amo, gente, tem um potencial de um vulcão na vida de alguém. Olhar para o teu filho, você que está me vendo, e falar para ele assim, eu tenho muito orgulho do curso que você está fazendo, da prova que você passou. Filho, eu tenho um orgulho enorme do 7 que você tirou na prova, que você sempre lutou e tirava 3, 4, tirou 7. Filho, eu tenho muito orgulho de cada evolução sua. A gente não tem noção, gente, do potencial que isso tem, o tamanho disso. O dizer eu te amo. Eu te amo não é só dentro de casa não, dizer para as pessoas. Termina um culto, pega essa menina que toca, que tem a parte da liturgia da igreja, que se dedica, gente. Podia fazer qualquer coisa no mundo, mas vem para uma igreja. E você poder dar um abraço no menino desse, na menina, e falar assim, olha, obrigado, o que você cantou abençoa demais. Obrigado pela dedicação, pelo ensaio, por que você tem feito. Gente, o elogio tem um poder
fantástico. Nós não temos desculpa da geração antiga. Os idosos estão acabando com a própria vida. A estatística está aí. A partir dos 70, então, meu Deus do céu, por quê? Porque idoso tem excesso de passado. Parece que não tem mais alegria. Acabaram essas alegrias, porque antigamente o idoso criava a família no mesmo quintal, na mesma casa. Tinha gente para conversar toda hora, o dia todo. O idoso tinha um quintal para cuidar de planta, tinha uma galinha para jogar milho. O idoso tinha uma expectativa. Hoje em dia, o que o nosso idoso faz, gente? Tem uma cadeira de plástico, a cadeira aquele negócio roliço. Tem um programa de policial, geralmente ligado a uma televisão, aí ele fica assistindo aquele programa policial, vendo tragédia, desgraça, dá hora de dormir, dorme mal, passa o dia cochilando no sofá e fica nesse ciclo sem fim. Parece o Rei Leão, né? Nesse ciclo sem fim que nos guiará até encontrar, e fica assim. Cadê a alegria deles? Cadê a felicidade deles? Cadê os filhos que moram do lado, no bairro do lado, na cidade do lado, e não vão visitá-los? Por quê? Porque idoso fica repetitivo, idoso fica chato, fica resmungão, fica cobrão. Mas dê glória a Deus se você tiver o privilégio de envelhecer, meu irmão, minha irmã, pois quando você envelhecer, você vai ser também assim. Cuide hoje para você envelhecer melhor, se Deus te der o privilégio de envelhecer. Falta isso. E quando falta, qual é a graça da vida? Se a vida perdeu a graça, melhor a morte. Acabaram com a graça da vida. Um direito que eu e você não temos de fazer isso com eles. Deixa eu falar uma coisa para você, uma frase que eu ouvi uma vez e impactou muito, pastor Marcelo. Essa frase dizia assim: com relação aos nossos pais, só quem não tem mais sabe a falta que faz. Se você tem, almoce com eles domingo, vá lá bater um papo, vá ouvir a mesma coisa que ele vai contar pela milésima vez, mas dê atenção pela milésima vez, ouça a mesma coisa. Ele não fala eu te amo, fala você eu te amo e vai para tua casa. Ele não te beija, pega a cabecinha dele, dá um beijinho na testa e vai para casa. Seja um quebrador de paradigmas. São duas opções: ou a gente fica lamentando na vida o que não teve, ou a gente muda a realidade das coisas. Chega em casa hoje, jovem, seu pai nunca falou que te ama, né? Chega em casa hoje, quando ele te receber na porta, não fala nada, dá um abraço nele, só diz eu te amo. Ou diz assim para ele, frase que quebra: obrigado por tudo que já fez por mim. Ele vai congelar, ele não vai entender nada, mas isso vai desabar um avalanche dentro do coração deles. Se você está aqui hoje, Deus tem propósito para você. Se você está me ouvindo, Deus tem propósito para você. E se for isso, volto a dizer, já valeu a pena essa palestra. Já valeu a pena essa conversa nossa. Vocês são almas, e almas são emoções, gente. Toque as emoções das pessoas, com a sua vida, com a sua experiência, porque felicidade é subjetivo. Pessoas, gente, ficam felizes com quase nada. Pouco é necessário para fazer alguém feliz, gente. Pouca coisa. Boba é a nossa geração que achou que precisa de 2, 3 empregos, de conta bancária alta, plano de previdência privada, e tudo isso em troca da companhia pessoal. Felicidade é subjetivo. Eu chamo sua atenção para tudo aquilo que essa geração tem visto e uso como exemplo esse copo. Todos nós somos um objeto, uma vasilha. Paulo chama de vaso de barro com conteúdo santo, que é Cristo, mas nós somos uma vasilha. E essa vasilha nunca pode se esvaziar. Ela sempre tem que estar cheia. A ideia é nunca você dar algo para alguém e fica faltando em você. Não, não fica. Você só dá para alguém o que você tem sobrando, transbordando para alguém. E deixar, se Paulo vai falar em Efésios capítulo 5, que deixar a sua vasilha cheia é um ato passivo, não ativo. Você simplesmente permite que coisas encham você, pois enchimento é passividade. Por exemplo, se você canta bastante, o que você canta, o que você ouve, te enche, porque é passivo. Você está ouvindo lá e está se enchendo aqui. Se você ouve muito louvor bom, muita música boa, hino bom, palavra de Deus em áudio, você está se enchendo de Deus. Agora, se você ouve no seu Deezer
Se você ouve no seu Spotify toda forma de porcaria que se tem coisa boa, mas tem porcaria, você está se enchendo. Gente, almas, elas não são imunes ao ambiente. Tudo que tem no ambiente te influencia, te enche. O que você tem ouvido? O que você tem assistido? O que você tem lido? Com quem você tem andado? Que tipo de conversa você tem tido? O que você tem visto no seu smartphone quando está sozinho? Tudo que você faz está te enchendo. Quando você vai para canal de streaming, por exemplo, Netflix, e vai assistir alguma série, o que você está assistindo lá está te enchendo. Essa série, 13 Porquês, quando essa série apareceu, mostrando uma menina que cometeu suicídio, e do lado de lá ela está super tranquila e em paz, narrando as formas de se vingar de quem a fez sofrer. Que coisa linda, é possível se matar e estar do outro lado se vingando de quem me fez sofrer? Geralmente quem pensa em suicídio não quer morrer, ele quer matar o mundo, ele quer matar o que está fazendo ele sofrer, ele quer matar o que está tirando a paz do coração dele. E essa série mostra isso. Quando essa série apareceu no Brasil, a segunda temporada recente, ano passado, na mesma semana aumentou em 400% o número de ligação para o CVV, Centro de Valorização da Vida. Para você ver o quanto, gente, tudo que está no seu ambiente te influencia. O que você faz fora do seu momento de igreja? O que você lê? Por que na hora de dormir você não tira a sua internet, esquece o celular na sala, sobe para o quarto e vai ler boa literatura cristã, vai ler palavra de Deus? Por que não tem o seu cantinho de guerra, quartinho de guerra, banheiro de guerra, tapete de guerra, almofada de guerra, o seu cantinho, o seu momentinho, onde você trava batalhas espirituais com Deus? Por que não fazer isso e depois ir dormir? Porque o que você faz antes de dormir potencializa em muito a sua alma, pois você dorme com aquilo te monitorando. E rede social, vai por mim, não é o melhor companheiro para quem vai dormir. Não é. Ela não é feita para quem está indo dormir, também não é feita para quem está acabando de acordar. Acorde com Deus e durma com Deus. Você vai ver a diferença que faz na sua vida. O meio do dia você dedica para pessoas, para rede social, mas esses dois extremos, deixa para Deus. Você vai ver a diferença que faz na sua vida. Essas séries fazem a cabeça do nosso jovem. Tudo isso você pode procurar pela internet, você vai encontrar com muita facilidade. Normalmente a gente cria muitos mitos com relação à ideação suicida, ao próprio ato em si. Por exemplo, se a pessoa que está querendo se matar, ela se mata, ela não fica avisando. Esse é o maior mito que existe. Eu ouço toda hora, todo tempo, todo mundo fala isso. Não, fulano está em cima da ponte, não vai se matar, que se fosse tinha pulado já. Fulano tomou remédio, não quer chamar a atenção. Gente, quem quer se matar não quer morrer. Ele está pedindo socorro, ele quer matar o que está lhe fazendo sofrer e não tirar a própria vida. Não é pulsão natural de um animal, muito menos de um ser humano. O morrer, gente, o viver é pulsão natural. Quando alguém está passando por algo assim, ele vai falar, sussurrar e vai gritar para o mundo o que está acontecendo com ele. Se é adolescente, se corta para dizer que está sofrendo e vai se cortando até começar a cortar o pulso. Já se cortou por debaixo da roupa faz tempo, virilha, coxa principalmente. Ele vai gritar, talvez ele mude a cor do cabelo, talvez ele comece a tatuar determinadas marcas no corpo para chamar a sua atenção, colocar piercings e coisas no rosto. Ele está gritando e dizendo: eu preciso de alguma coisa. Gente, olha para mim, alguém precisa olhar para mim. Não tem dor pior, gente, nessa geração do que a invisibilidade social. Tem gente que se sente invisível. Na igreja parece que ele não existe, ninguém dá bola para ele. Em casa, tem 2, 3, 4 filhos, tem um deles que é invisível. Os pais parecem que não estão vendo, e os pais têm o hábito de dizer: não, eu trato meus filhos todos iguais. Mentira. E se você trata, está errado do mesmo jeito, porque filho não é igual. Meu pai sempre diz: nem os dedos da mão são iguais, gente. Filhos são diferentes. Cada um tem necessidade diferente. Você, nessa estratégia paterna e materna, tem que saber alcançar e lidar com as diferenças deles. Cada um tem a sua característica e tem que ser tratado diferente de acordo com a característica de cada um deles.
Por conta disso, a gente cria mito. A gente acha que não pode perguntar para a pessoa, fulano está lá quietinho no canto, não vou perguntar para ele se está tudo bem, que se eu perguntar, ele vai falar que não está. E eu não quero ouvir que não está. Então faz de conta que eu não estou vendo lá, e daqui eu oro, Deus, cuida daquela pessoa lá no fundo que está. E Deus fala, eu cuido, sim, levanta e vai lá falar com ela. Você é o instrumento que eu estou usando, vai lá. Mas eu vou fazer o que com ela? Vai lá e dá um abraço, pronto, e fala o que? Não fala nada. Fecha a tua boca, mas abre teus braços, só isso. E vai lá, mostra que você se importa, mostra que você viu a pessoa, que ela não é invisível, que ela é importante, independente da roupa, do dinheiro que ela tem, da família, da cor da pele, da opção sexual dela. Gente, vida, são tão simples as coisas. Eu me lembro de Chaplin, que fala que a vida é tão curta, é tão breve, para ser desprezada e mal vivida, gente, como a gente tem feito em nossa geração. Então fale, as pessoas abrem o coração, não diga para as pessoas, não seja o boca de Deus, que Deus não deu procuração para você ser. Não saia falando, olha, faça isso que você vai ficar bem, vai resolver e tudo vai virar mil maravilhas. Não é assim que funciona, não é, nunca foi. O que Deus promete é a eternidade, sim. Ele promete ruas de ouro, um céu maravilhoso, perfeito, sim. Mas na vida, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz, eu vou ao Pai para o lugar, mas eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Ele orando ao Pai falou, Pai, esse mundo é difícil, mas eu não peço que o Senhor tire meus servos do mundo, eu peço que o Senhor os livres do mal. O mundo é mau, o mundo jaz no maligno e sofrer. É algo inevitável em nossa vida. Agora, o como passar pelo sofrimento, aí sim, depende da nossa atitude, do como lidar com isso. Não prometa para ninguém o que Deus não te autorizou a prometer. Eu morro de medo desses discursos. Eu vinha para cá e Deus falou comigo, Pedrosa, abra sua boca e fale tal coisa. Não, Deus não falou comigo. A palavra de Deus falou comigo. E se eu tiver que te falar alguma coisa, eu vou dizer, assim diz a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O autor dessa palavra, a própria palavra, diz, eu venci o mundo, e porque ele vive, nós vivemos, e porque ele morreu na cruz e ressuscitou, nós vamos viver com ele na eternidade no céu. Essa certeza nós temos. Isso ninguém tira de nós. Isso não é tesouro que a traça consome ou que a ferrugem corrói, gente. Esse tesouro é tesouro eterno. O ladrão não rouba, é seu, é meu. E também o grande mito, só pessoas com distúrbios mentais fracas, talvez, cometem suicídio. Não é verdade. Talvez se você dá algum tipo de crédito para a figura pastoral, que talvez não sejam homens, né, com distúrbio mental, talvez você pense, ano passado, 18, que a gente tem notícia, cometeram suicídio. 18 ano passado, esse ano não sei quantos foram. Membros de igreja, e falo para vocês como policial que sou, a maioria das pessoas que estão em clínicas de recuperação de drogado, presídio ou que se matam são membros de igreja. Eles vêm de uma igreja evangélica. Para dizer para você que esses são tabus, são mitos que as pessoas vão criando e fazendo deles uma grande verdade. Me lembro de Spurgeon, o maior pregador do nosso tempo aí, menos de 200 anos, né, do falecimento de Spurgeon. Spurgeon pregava para 3, 5, 10 mil pessoas. E Spurgeon morreu novo, com 56 anos, depressivo. Muitas e muitas vezes ele levantava da cama só para pregar e voltava para a cama e ficava a semana inteira. Esse homem lidou com isso. E ele implorou a Deus pela cura. A igreja, milhares de pessoas oraram pela cura dele. E Deus curou Spurgeon aos 56 anos. Para sempre. Para a eternidade. Mas ele não deixou de ser um servo. E até hoje, se você for na internet e abrir um sermão de Spurgeon, você vai chorar lendo um sermão escrito há 200 anos e seu coração vai ser quebrantado. Porque é um homem que não escondeu o que ele sofreu. Não escondeu. Mas maior do que o sofrimento é o Deus que ele cria.
E por crer no Deus que ele cria, ele lutou. E ele soube viver com isso. Acreditem, gente, a doença, isso aqui saiu no UOL, eu peguei ano passado, sem conta me fácil na internet. A doença que mais vai afetar o mundo, recente inclusive, é a depressão. Estimava-se até ano passado 322 milhões de pessoas no mundo depressivas notificadas. E aqueles que nem notificam, que confundem depressão com tristeza, ou que se envergonham de vir a público e falar disso. Depressão já é reconhecida, a Organização Mundial de Saúde, como doença. E o que mata uma pessoa, via de regra, salvo o acidente, é uma doença. E doença mata, gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem algumas maneiras de se curar a depressão. Uma delas é pela boca. E é interessante, não é tomando algo, mas falando algo. Uma das formas de curar. Não estou dizendo que em certos casos não tenha que tomar medicação psiquiátrica e passar com o psicólogo, claro. Mas estou dizendo que uma das maneiras de se curar isso é falando. É tirando o que está dentro de você. Gandhi dizia: aquilo que está dentro de você e você não fala, não morre, te mata. É um câncer que você vai alimentando com os anos. Uma hora, nem quimioterapia dá jeito nele, ele te mata. O pessoal da área médica tem uma frase que eu gosto muito. Eles dizem: aquilo que é ruim, que você sofre, você não fala, se você não fala, os seus órgãos gritam. Você não fala, o seu estômago vai gritar. Por meio de uma gastrite, por meio de uma úlcera, o seu intestino vai gritar. Por meio de uma doença séria, que não tem nada de engraçada, mas uma diverticulite, que pode causar dores e pode te levar a óbito. O seu rim vai parar de funcionar porque ele está gritando. O seu coração vai infartar, o seu cérebro vai ter um derrame. Sabe por quê? Porque você não fala. E por que a gente não fala? Porque tem vergonha, porque não tem a quem falar. Deixa eu dizer uma coisa. Eu queria que você acreditasse nisso. A maioria das mulheres aqui no Brasil que você vai encontrar na sua vida, inclusive em igreja, já sofreram algum tipo de abuso quando era criança. Quando eu digo maioria, é bem mais que 50%. Abuso não é só, gente, estupro consumado. É olhar o que ela não tem idade para olhar, ser olhada quando não tem idade para ser olhada, ser tocada ou tocar. Isso marca na vida de uma pessoa. Sabe como cura isso? Falando. Contando para alguém. E, é claro, liberando perdão. A pessoa até já morreu, não tem problema. Eu perdoo. Perdoo. Isso não vai prejudicar mais o meu casamento, prejudicar a minha família, o meu trato. Está resolvido. Está resolvido. Resolvido com Deus. Pronto, acabou. Mas precisa falar, gente. Pôr para fora. Isso é cura, isso é bálsamo. Isso a Bíblia chama de liberar perdão. Isso chama de você ter alguém para você conversar e falar. Não sei se é teu caso hoje, mas se for, e se não for esse o motivo, seja outro. Encontre alguém com quem você possa falar. E se não tem alguém de graça, pague para um psicólogo, um profissional que não te conhece, que não vai te julgar, mas pague para você poder abrir teu coração e falar sem a menor ressalva. Pague para alguém te ouvir. Mas fale, gente, o poder que isso tem é fantástico. É como se você fosse ovelha, caiu na lama e aquela sujeira te incomoda, aquele resto de barro te incomoda, aquele carrapicho te incomoda. Vá no lugar onde tem aquela VAP, que vai te lavar com a VAP, vai te secar o pelo, você sai bonito de lá. Fale. A VAP é o falar, é abrir o seu coração. Vivemos uma geração que eu disse que tudo hoje tem evangélico, na maioria dos casos, em clínicas, em presídios. E a gente vive a crise do estresse, da autocobrança. Tem sempre que ser mais, tem que ser melhor, o nosso tempo é curto. A nossa vida passa tão rápido que agora o domingo emenda com outro domingo. Gente, a segunda-feira começa, já é sexta. Você começa o fim de semana, já é domingo, música do Fantástico, dá uma depressão terrível, que segunda-feira tem que trabalhar de novo. E é assim, a compressão de tempo. Eu tive numa aldeia indígena esses dias. Gente, lá a vida passa devagar, eu confesso. Está filmado, pastor Marcelo. Eu senti uma inveja daquele povo. Gente, de verdade.
Sabe o que é terminar o dia, se sentar numa cadeiras em volta e ficar batendo papo, conversando? Esquecer celular, esquecer internet. Termina, toma um tereré ali gostoso, bate um papo, deita, vai dormir, acorda de manhã sem aquela neura. E a gente aqui é tudo para ontem, é tudo rápido, é tudo corrido. Um dia desse indo para casa, eu vi uma pessoa entrando, era 6 e pouco. Ele abrindo o portão, vê que veio do trabalho, ele entrando em casa, de novo me deu uma inveja santa daquela pessoa. Gente, tem gente que acaba o dia de serviço e vai para casa, ver TV, jantar com a família e dormir cedo. E às vezes a gente não consegue fazer isso, a semana é tão corrida. Você sai de manhã, trabalha, à noite tem que estudar, tem que fazer outra coisa, chega em casa 11 e pouco da noite, a mulher está dormindo, o filho está dormindo, você dorme também, já acorda de manhã, sai sem ver eles. Eu fico pensando, onde isso vai parar, gente? A vida é curta demais para ser mal vivida, não é não? E o que importa são pessoas. Isso marca a nossa existência. A solidão, ela mata. A solidão é aquele sentimento muito, muito pessoal, de estar no meio de pessoas, mas estar isolado. Então, primeiro, não se isole. Charles Swindoll, ele sempre escreve isso. E numa obra dele, Firme Seus Valores, ele fala muito disso. O isolamento é o maior inimigo de um cristão. É o maior inimigo de uma pessoa, eu diria. Não se isole. Quando você conhecer alguém que está isolado, não deixe ele isolado. Vá até ele, nem que seja por rede social. Mas não deixe uma pessoa isolada. Isolamento é inimigo da vida das pessoas, da alma das pessoas. E para isso, eu gosto sempre de citar algumas soluções que eu chamo de simples, simplistas demais. Talvez você veio para cá hoje pensando, nossa, o pastor vai abrir na tela soluções mágicas. Ele vai trazer uma varinha de condão e falar, gente, entre em fila que eu vou tocar em cada um de vocês, está resolvido o seu problema, eu vou dar um copinho de água mágica para você levar e tomar. Gente, não vou, nem uma coisa nem outra, quem sou eu para isso? Mas eu quero te apresentar, a solução está debaixo do teu nariz, talvez você não percebeu. Vou te dar um exemplo, a música Trem Bala, não é gospel, não teve inspiração nenhuma nessa linha, pelo contrário, mas música que toca o coração. Poderia muito bem cantar em igreja essa música, viu? Poderia muito bem, pelo quanto ela toca o coração das pessoas. Não há quem ouça que não chore essa música, e ouça 2 vezes, ouça 3 para você ver se você não desaba em lágrimas. E a música diz, sorria. Gente, vive menos quem sorri menos. Sorriso tem a ver com quantidade de vida, com qualidade de vida. Sorria, ria mais, tire sarro de irmão que é irmão seu, se de sangue, se tem intimidade, sorria, brinque, deixe que brinque com você, ria de você mesmo, ache-se feio quando olhar para o espelho, poxa, olha, essa barriga não está legal em mim, precisa poder melhor, ria de você mesmo, leve a vida mais na esportiva. A música fala, sorria e diz assim, abrace teus pais enquanto estão aqui. Tem filho que não abraça pai, tem filho que não vai na casa de pai, tem filho que põe pai numa casa de repouso e esquece ele lá, paga seus 3, 4, 5 mil reais para ter um conforto lá, e só vai quando ele morrer, vai lá para fazer o enterro. Solução simples, gente. Sorria, abraça seus pais, segura seu filho no colo, pega a criança, brinca com ele, deixa ele babar na tua cara, isso acontece. Fazer o quê? Brinca com ele, se divirta, role no chão, coisa simples, banal do dia a dia. Tem um animal de estimação e brinque com o bicho, corra com ele, joga coisa para ele pegar, deixa ele pular em você, te sujar. Olha que coisa banal, ter alguém para você cuidar. A música fala disso porque ela fala, porque a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Quanto tempo você acha que tem de vida? Fala para mim. Eu tenho mais 20, mais 50, mais 100. Uma ova, você não é dono do seu próximo segundo. Você não sabe, querido, quanto tempo você tem. Conversei com a família que sepultou a filhinha com 5 meses. Hoje. Você não pode dizer quanto tempo você tem. Então viva intensamente o seu hoje. Do jeito que Deus te deu, do jeito que Ele te deu condição. Tenha folga, tire momentos de folga. Gente, não tem problema. Olha o que eu vou dizer aqui, depois o pastor lida comigo lá. Não tem problema você não vir em um culto. Tem problema você nunca vir a um culto. Você trabalhou para mais, você está cansado, está quebrado. Descanso também, a adoração a Deus. Descansa.
de manhã, vem no culto à noite, ó pastor, desculpa, eu não pude vir de manhã, que eu trabalhei até de madrugada, olha, eu estaria só de corpo presente aqui, eu tirei para descansar com a família. Tudo bem, sem problema, gente. A vida com Deus está nas suas intenções, no teu coração. Você viaja para fora, você leva a Bíblia na tua bolsa? Não, estou de férias. Férias de Deus, querido. Existe férias de Deus. Quando está longe, você procura uma igreja para ouvir da palavra de Deus? Não, porque eu estou de férias. Não se tira férias de Deus. Está lá onde você estiver, descobre. Tem uma igreja ali, poxa, vai lá, cultua a Deus. É gostoso, até isso, turístico espiritualmente falando. Te dá um up gostoso na sua vida. Gente, hobby, relaxamento e o grande desafio, espiritualidade pessoal, não tem maior. Espiritualidade pessoal é a sua terapia diária, o seu momento com Deus, a Bíblia e oração, oração e Bíblia, nessa importância. Um dia perguntaram para Spurgeon, aquele Spurgeon lá, seu Spurgeon, o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? Porque eu oro bastante, mas eu quase não leio. O outro, não, eu leio bastante, mas eu quase não oro. O que é mais importante, seu Spurgeon, orar ou ler a Bíblia? E as sacadas de Spurgeon são fantásticas. Ele diz, tá vendo aquele passarinho? História famosa. Tá vendo aquele passarinho? Tô. Ele responde sua pergunta. Qual asa é mais importante para ele, a direita ou a esquerda? Qual que é mais importante? Ah, as duas. Gente, sem oração e Bíblia você não voa. Sem oração e Bíblia você até tem asa, mas você é capenga. E você foi feito para ter asa e para voar, não foi para ficar ciscando no chão. Swindoll tem um livro que chama Viva a Lenda, Acima da Mediocridade. Um livro lindo, amo esse livro dele. E ele diz assim, você está sendo criado num galinheiro, mas você não é galinha, você é águia. E você só vai perceber que você é quando você começar a bater as asas e subir. Você vai olhar para baixo e falar, não nasci para ser esse bicho. Eu nasci para ver a coisa de cima. Porque os que esperam no Senhor, eles voarão como águias. Não se cansarão. Quantos de nós perdemos o tempo ciscando, procurando vermes e minhocas, quando Deus tem manjar dos céus para a gente comer? Deus ajude o meu coração e ao seu a entender, gente, essa profundidade. Se você precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, não tenha receio, vá. Gente, é bênção de Deus, essas ciências, é Deus abençoando o filho dele para que elas desenvolvam e tenham condições de cuidar de você, te dá uma medicação para você se acalmar, para você colocar as emoções no devido lugar. Gente, procure e respeite o trabalho profissional. Deus nos concede esses privilégios na vida, mas é lógico, não dispense um canga. E canga não é aquela roupa de praia, gente. Canga se usa muito no meio militar ou no pessoal antigo da roça. Era aquela madeira que prendia o pescoço dos dois bois, puxando o carro de boi, para que os dois dividissem força e puxassem do mesmo jeito. Não podia ser um boi velho com um novo, tem que ser sempre dois muito parecidos, presos na mesma canga para puxar aquele carro e fazer um trabalho uniforme. Acredite, na sua vida você precisa de um canga. Quem é o seu canga? Muito possivelmente você falar, não tenho. Se é adolescente, é o meu BFF que você está falando, Pedro José? É o BFF. Só que BFF adolescente não conta muita coisa não, porque também é e deixa de ser rapidinho, não é? Você tem que ter canga. Alguém que você confia. Alguém que você pode trocar uma ideia. Posso te ligar, saindo da faculdade hoje, 11 horas da noite? Pô, mas 11 horas eu estou dormindo, 11 horas, meu dia é cedo. Só quem me pede isso, eu falo, pode ligar, eu vou te esperar, pode ligar. Se é a única hora que você tem, é a única hora que eu vou ter para falar com você também. E eu vou ser o canga da pessoa. E se ela falar até meia-noite? E se falar até 1 da manhã? Eu vou estar ali para ouvir. Você tem que estar ali para ouvir. Porque tudo que a pessoa quer é falar. Só isso. Deixa ele falar. Tenha canga, gente. Procure um canga para a sua vida, para você entender a profundidade disso. Eu vou caminhar um pouquinho nessa tela, que eu quero te mostrar algo mais prático aqui na frente, para você entender o que eu estou querendo dizer. Eu quero te explicar de uma maneira muito prática as melhores técnicas para você ajudar alguém. Em tudo isso que eu falei, acho que você entendeu bem
o que é você mesmo. Obrigado, meu irmão. Você entendeu bem o que é cuidar da sua própria emoção, da sua própria alma? Sim. Agora vamos mudar um pouco disso. E como que eu vou ajudar alguém? São muitas técnicas, depois eu te mando o slide e você vê. Eu quero nas principais, nas 4 principais. E não tem melhor exemplo do que, de novo, ir para a palavra de Deus. Não tem melhor exemplo. Você nunca vai ajudar alguém se você não souber qual é a dor que a pessoa sente. Você não pode tratar câncer com Doril e não pode tratar dor de cabeça de quem correu no sol com quimioterapia. Para você tratar e cuidar de alguém, você precisa saber qual é a dor que essa pessoa sente. E vamos definir aqui bem claro para você que está me ouvindo e você que está me assistindo. A maior dor do mundo é a dor que a pessoa sente. E não importa qual seja o tamanho dela, a dimensão dela. A dor do outro sempre será a maior dor do mundo. Então, apaga do seu dicionário. Tal coisa é frescura. Pode ser frescura para você, não é frescura para o outro. Perder uma namorada para alguém pode ser a pior dor da face da terra. Para outros, a fila anda, é até lucro. Ficou livre de algo que já queria falar, quebrou um galho te avisando. Tem gente que a maior dor do mundo é perder o emprego. Para outros, nossa, não aguentava aquele chefe, agora eu vou pegar o seguro-desemprego e vou para outro. Excelente. Não pode dizer que é frescura perder o emprego, não é frescura perder o namoro. Tem gente que acha que é o fim do mundo reprovar no vestibular. É o fim do mundo reprovar no concurso público. Para outros, reprove em um, passa no outro, sem problema, eu tenho tempo ainda para isso. Não diga, gente, que a dor do outro é uma frescura. Tem mulher que não consegue ter filho e para ela isso é uma dor terrível. E você olha de fora, tudo bem, se ela soubesse o trabalho que dá filho, estava erguendo a mão para o céu de não ter. Você não pode pensar assim, gente, porque para a pessoa é a maior dor do mundo, sim. A maior dor do mundo é a dor que o outro sente. E permita-me falar isso com todo o temor e tremor. Deus pode ser a maior dor do mundo de alguém. Eu falo aqui, eu sei que está sendo filmado. Sem medo de ser uma heresia. Deus pode ser a maior dor do mundo para alguém. Alguém que sentiu, teve uma perda muito grande. Fala, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Não é justo, não é certo. Quando eu falo isso, eu queria que você entendesse. Se você souber respeitar a maior dor do mundo de alguém, você vai conseguir levar o remédio correto para esse alguém. Inclusive, respeitar a dor que ele tem com Deus, para que no tempo correto, ele entenda qual foi o processo, ele entenda a mão de Deus e ele volte à sobriedade no relacionamento dele com Deus. Compreenda a maior dor do mundo. Por quê, gente? Porque pessoas não conseguem esconder. Freud, ele disse isso, eu concordo com ele plenamente. Ser humano, alma humana, não foi feito para guardar segredo, não foi. De alguma maneira a gente revela o que está em nós. Se não fala, treme, se não treme, balança os dedos. Se não balança os dedos, corporalmente se mostra, mas de alguma forma a gente mostra que temos um segredo dentro de nós. Então, diante de alguém que você quer ajudar, deixe essa pessoa se explicar. Para que ela vai fazer isso? Deixa eu falar para você aqui, por alguns motivos importantes. Para você ganhar tempo, trabalhar isso no coração da pessoa. Pulei para mais, perdão. Para você ganhar tempo, trabalhar isso no coração. Talvez ela está sob efeito de uma medicação. Talvez aquilo está deixando ela muito alvoroçada, sob efeito de álcool, de alguma coisa. Ganhe tempo, tenha paciência. O tempo ameniza a dor. Quantas pessoas eu tive de negociar no meu trabalho que estavam pensando em cometer suicídio? Gente que eu nem conheço. E à medida que passou o tempo que a pessoa falou, ela mesma desistiu do que ela ia fazer. Por quê? Ela teve alguém que escutou o que ela tinha que falar. E à medida que fala, vai liberando aquele poder gostoso de cura dentro da pessoa, pelo menos momentânea. Então você quer 4 soluções efetivas para você ajudar alguém que sofre? A vida de Jó é um baita exemplo. Um baita exemplo. Jó tinha tudo. E tinha muitos amigos. Jó perdeu tudo, exceto a esposa que ficou do lado dele. E Jó, gente, chegou
ao extremo de um ser humano, a ponto de ter bicho comendo o próprio corpo dele, e ter que tirar com um caco de telha, jogar cinza para ajudar a minorar o sofrimento, coceira e dor que esse homem sentia. Mas quando Jó sofria, o que para ele era a maior dor do mundo, os amigos foram até ele. 3 amigos combinam entre si, e eles vão com 2 propósitos: sentir a dor junto, condoer-se, e segundo, consolá-lo. Eu tenho certeza que você não gosta de velório, como eu não gosto. Ninguém gosta de velório. Então a desculpa, eu não vou porque eu não gosto, não te faz diferente dos outros, porque ninguém gosta de velório, muito menos quem está lá. Nem quem está ali no caixão gosta de velório. Ninguém gosta de velório. E não tem oportunidade melhor na tua vida de você ajudar uma alma do que estar no velório. Ah, eu tenho que ir? Vá. Independente da linha religiosa que a pessoa segue, se é que segue, isso não é importante. Mas quando tem alguém sofrendo, e para mim morte é o modo de sofrimento das pessoas que estão em volta, faça-se presente. Vá lá, por 2 motivos: para consolar e para sentir a dor junto. Porque ali você vai chorar, vendo a pessoa chorar. Quando a pessoa abraçar o caixão e falar, não vá, eu quero ir junto, você vai chorar junto. E quando você estiver no velório, eu te lembro de 2 coisas importantes. A primeira, esteja lá. A pessoa vai te ver e ela nunca vai esquecer disso. Segundo, não saia dali rapidinho antes que leve o corpo para ser sepultado. Acompanhe o sepultamento. Espere a família lutada sair. E aí você sai. São 2 momentos sagrados, gente, no velório: o estar lá e o acompanhar o sepultamento. Essa é a maior prova que você se importa com aquela pessoa. E acredite no que eu estou te falando, ela nunca vai esquecer desse ato seu. E um belo dia, ele vai procurar uma igreja batista, seja aqui, Boas Novas, em Campinas, pouco importa. Ele vai procurar uma Assembleia de Deus, ele vai procurar uma metodista, ele vai procurar uma igreja séria, que fala do amor de Deus, porque um dia um cristão impactou a vida dele, sem falar uma palavra, e ele vai entregar a vida para Cristo, lembrando do exemplo que você deu. Eu creio nisso, eu te falo. A maioria das pessoas que você influenciou e que entregou a vida para Cristo, você não vai conhecer em vida, só no céu. Mas vale a pena, não vale? Fazer diferença na vida de alguém? Faça-se presente. E quando você estiver presente, faz a coisa mais difícil da vida: faça silêncio. Você não precisa falar nada. Você não tem que falar nada. Seus braços falam por você. Abrace, chore junto, e isso vai ser o maior remédio na alma de alguém. Pedro, você não vai me ensinar a falar nada aqui hoje à noite? Se você aprender a ficar de boca fechada, já valeu a tua noite diante de alguém que está sofrendo. Não fale nada. Enquanto os amigos de Jó ficaram 7 dias e 7 noites sem dizer nenhuma palavra, porque a dor dele era muito grande, não tinha o que falar, Jó se sentiu abençoado, consolado por eles. O problema foi quando começaram a falar. E vai do capítulo 3 ao 37, um debate entre sábios, depois entra uma 4ª pessoa e eles vão ficar discutindo. Vá até a pessoa, fique em silêncio. E por tudo que é mais sagrado na face da terra, não tome o lugar de Deus. Não julgue as pessoas. Ah, se foi abusado porque deve ter dado causa, deve ter usado roupa curta, deve ter provocado. É o pensamento humano, a gente sempre gosta de sentar no nosso rabo sujo e acusar o outro, sempre é culpa do outro. Não tome o lugar de Deus, não coloque peso de culpa sobre as pessoas, gente. O seu papel é tirar o peso das pessoas e não colocar peso nas pessoas. Não tome o lugar de Deus. Fulano morreu, para que você vai perguntar? Mas essa pessoa que está morta, como que ele era? Ele era evangélico? Ele era batista? Ele batizou? Ele é Deus? Não, não era. Poxa, que pena. Você vai falar isso, gente? O que isso é importante? É ele, Deus, pronto, acabou. Ali não tem mais uma pessoa, tem um corpo, a alma não está mais ali. Por que você vai julgar a pessoa? Por que você vai ficar sabendo que ele cometeu suicídio e vai falar ou escrever em rede social, nossa, foi direto para o inferno? Tem alguém da família que está lendo.
E você vai ser objeto de maldição e dor da vida das pessoas. Você vai ficar enfiando prego na alma das pessoas quando você tem que trazer bálsamo. O que eu falo então, Pedroso? Não fala nada, poxa, nada. Vá até a pessoa, dê um abraço e pronto. Está resolvido. Mostre se importa. Os amigos de Jó, eles têm aquele pensamento que até hoje nós temos, tantos milhares de anos se passaram, que tudo de ruim acontece, tudo é pecado. Pessoa em pecado, gente, cristão e muito cristão, melhor do que a gente, sofre também. Gente, cristão fica doente, cristão tem câncer, cristão tem quimioterapia. Gente, cristão se acidenta, cristão verdadeiro, bate carro e morre, fica tetraplégico, paraplégico. Gente, acontece com gente. Nós somos gente vivendo no meio de gente. E tudo isso acontece, mas nada fora do propósito de Deus, nada. Deus é soberano e tem tudo nas mãos dele. Deus é tão grande que a palavra de Deus diz que ele tem os mares e os oceanos na concha da mão dele. O que escapa ao controle de Deus? Davi no Salmo 139 ele diz: para onde eu vou fugir da tua presença, Deus? Se eu for para as estrelas, o Senhor está lá. Se eu for no fundo do abismo, o Senhor está. Deus, antes mesmo que eu ore, a palavra nem chegou na minha boca, o Senhor já conhece ela toda. Gente, você tem um pai que te ama, nós temos um pai que nos ama, que sabe tudo de nós, que nos sustém nas suas mãos, que guarda, que disse lá no Sermão do Monte, até o passarinho Deus cuida, as plantas do chão Ele cuida, que dirá de você, que dirá de mim? Então busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33, e o último dos recados, transmita esperança. Leve esperança para as pessoas. Onde você estiver, sempre leve esperança. Diga para as pessoas, eu te quero dizer para a pessoa, respeite o seu tempo, o seu momento. Viva um momento de cada vez, não atropele as etapas. Viva. Leve esperança para as pessoas de que algo maior está por vir, algo melhor está para acontecer. Seja, gente, fonte de esperança para alguém que você sabe está passando por qualquer uma dessas dificuldades. Se você sabe que você é uma alma e que você pode adoecer, que tem que tomar medidas que a gente chama de preventivas para você não adoecer, ou mecanismos de proteção, como a psicologia vai chamar, adote isso. Arrume coisas que te dão prazer na vida. O que te dá prazer fazer? Arte manual, faça. Curso de línguas, faça. Sempre faça coisas que te traz prazer e que dá prazer aos outros. Lógico, que não seja pecaminoso, mas faça da sua vida uma vida com alegria, que possa impactar, que possa marcar a vida das pessoas. Eu vou ser bem prático nos recados que eu vou te passar aqui. Procure pela internet lá, precisa-se de um amigo. Vinícius de Moraes escreveu num guardanapo de bar essa poesia, tem só um pedacinho dela aqui. Ele abre o coração e ele diz: precisamos de um amigo, sabe para quê? Para saber que a gente está vivo, que bata no ombro sorrindo ou chorando, que nos chame de amigo, sabe por quê? Para você ter consciência que você está vivo ainda. Só alguém pode te dar esse prazer, essa consciência. Poxa, você está vivo e você existe, que bom. Você precisa de amigos, gente. No reino de Deus, gente, é repleto de amigos. Deus não nos chamou para apontar dedo para os outros, para ser cruel com os outros. Deus chamou a gente para ser amigo, para andar junto, para sentir a dor do outro. Tem gente que é um pouco mais chato que o outro. Não é chato, é diferente. Mas sempre vai ter alguém que vai se aliar com o outro, que vai ter aquela proximidade, cria aquela empatia. Pronto. Todos somos diferentes, somos um corpo. E nesse corpo, cada um tem uma importância. Então talvez você é visitante, não tem nem vivido uma vida cristã numa igreja. Gente, igreja é bênção de Deus. Ouçam-me, visitantes. Deus, Jesus Cristo deixou, Ele fundou a igreja dele na terra como um dos presentes para a humanidade. Igreja é lugar de crescimento, de alimento. Igreja é lugar da gente se abraçar. Isolamento é o pior inimigo na vida de qualquer pessoa. Ai, mas igreja tem gente imperfeita. Claro que tem, por isso que eu venho para cá. Porque senão não viria, não caberia para mim, não tinha lugar para mim, não tinha banco para mim. É lugar de pessoas difíceis, sim, mas é aqui que a gente tem que
está, gente, amando e adorando a Deus, você precisa de amigo, você precisa de perdão, gente. Traumas, como eu coloquei aqui, eles não se curam, eles cicatrizam aos poucos. Isso acontece na vida da gente. Viktor Frankl, o grande psicólogo, foi preso em campo de concentração nazista, autor da logoterapia ou a psicologia do sentido na vida. Ele diz, olha, nosso sofrimento não é culpa dos outros, não. Encontre um sentido na vida que vale a pena viver e se apegue a ele. É igreja, é Deus, é Bíblia, é filho, é parente, é o seu trabalho. Tenha sempre uma razão que vale a pena se apegar para você viver, para você gostar de viver. E perdão, gente, não é esquecer. Talvez você pense, Pedroso, eu não consigo esquecer o que fizeram para mim. Você não vai esquecer, essa é a má notícia. Não vai. Vai ficar aí, está marcado em você, está cicatrizado em você. Mas perdão nunca foi esquecer, isso é conceito de amnésia. Perdão você vai lembrar, só que você vai sentir paz. Você lembra, mas é paz no teu coração, acabou, passou, não te influencia mais. Deixa eu dizer uma coisa, o que fizeram com você no passado não define quem você é hoje, não. A maldade que fizeram lá não transformou você em quem você é hoje, você é muito mais do que isso, gente. E você não é culpado do que te fizeram lá atrás, não, você foi vítima. A maior missão de uma vítima é perdoar seu agressor. É perdoar aquele que não sabe diferenciar a mão esquerda da mão direita. Aquele que é cego. E que na sua perdição, ele faz os outros sofrerem. Perdoe, gente. Perdão não libera o perdoado, libera quem está se perdoando. Perdão é tomar o remédio gostoso que cura a sua alma. Pelo que você precisa perdoar. Tiago fala que a gente precisa confessar nossas culpas uns aos outros. Se você achar que você errou com alguém, procure esse alguém. E diz a ele, me perdoa. Se você escreveu algo em rede social, que você viu que a pessoa até te excluiu, se ofendeu, ache a pessoa e fala, me perdoa. A intenção não foi essa, mas não importa qual foi a minha intenção, importa que te ofendeu. Se te ofendeu, me perdoa. Eu não quero que você guarde essa imagem minha, porque eu não sou monstro, gente. Quando alguém não te perdoa, leva essa imagem, ela cria a visão de um monstro. Você não é monstro na vida dos outros. Peça perdão. Não tenha medo de fazer isso para curar a tua vida, porque Deus não tem prazer. Ezequiel vai falar isso tantas vezes, pelo menos capítulo 33 2 vezes, no 18 uma vez. Deus não tem prazer na morte do ímpio, de jeito nenhum. O prazer do Senhor é que o ímpio se converta, que o ímpio viva. Deseja-te a vida das pessoas, por pior que tenha sido o que fizeram, deseje que elas vivam, que elas sejam perdoadas, que elas lidem com isso. E se você quer conhecer o testemunho de um grande homem já falecido há um pouquinho mais de 10 anos, pastor Elben César, fundador da revista Ultimato, essa revista maravilhosa, o blog desse homem vale a pena você frequentar, vale a pena você passear pelo blog dele. E lá ele tem a oração de um deprimido. Ele já idoso, entrou em depressão tão profunda que foi internado em hospital psiquiátrico com camisa de força. E pastor Elben César escreveu uma de suas orações, nos seus momentos de sobriedade ali. Foi curado, viveu mais alguns anos e morreu depois de doença. Mas o que ele escreveu, eu peguei só o pedacinho final aqui. Ele fala, Deus, perdoe por me encontrar desse jeito, eu tenho vergonha de estar assim. No momento eu não sou eu sou outro, eu sou um estranho até para mim mesmo. Sabia que o depressivo ele se sente um estranho para ele mesmo, porque ele não é assim. Ele está doente, precisa de ajuda para sair desse quadro. Eu vou além, sem dúvida eu estou doente, eu preciso de tratamento, tem misericórdia de mim. Não existe tratamento para quem não se reconhece doente. Não existe, gente, solução para quem não se permite ser curado. Depois leiam a oração de Elben César no blog, tem o endereço, eu coloquei aqui também, caso você queira depois. Mas busque essa solução com ele. Eu quero terminar a minha fala com vocês. Eu intitulei de um recado final. Nós somos almas, somos um poço de emoções e podemos adoecer. Então a gente não pode se orgulhar
e olhar para o outro e achar que o outro sempre é o fraco. Porque a vida nos prega peças, muitas peças. Então, primeiro, cuide da sua saúde emocional, da sua saúde mental, com prevenção e também com profilaxia. Se já está ruim, procurar. Já derramou o leite? Então agora vamos arrumar, vamos limpar, vamos levantar o copo. Mas sempre tem jeito, sempre tem, para ser feito alguma coisa. E como que eu ajudo os outros? Estando presente, orando pela pessoa, mostrando que ela é importante para mim, não falando, não julgando, não condenando, muito pelo contrário, sendo um bom canga e tendo um bom canga na minha vida. Mas eu quero deixar um recado final para você que está aqui, que está me vendo. Lembre-se de uma coisa: a graça de Deus, ela basta. Nada é maior ou melhor do que a graça de Deus. Como diz o Salmo 63, a graça de Deus é melhor do que a própria vida. A graça de Deus é presente de graça que Deus quer te dar. Nada é melhor do que viver debaixo da graça de Deus. Paulo pediu para Deus por 3 vezes para tirar um motivo de sofrimento que ele tinha, que ele chama de espinho na carne, ou o mensageiro de Satanás que esbofeteava. Ele usa essa linguagem figurada. Pediu 3 vezes. Deus falou: Paulo, não. A minha graça, Paulo, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Talvez você está me ouvindo. Talvez você vai ter que lutar com crise de ansiedade, com depressão, a sua vida toda. Mas lute sabendo que a graça de Deus basta. E você está sendo motivo de luta e de inspiração para alguém. Vença suas batalhas e abençoe alguém que está olhando para você nisso. A graça de Deus bastou para Davi. Davi pediu a cura do filho que ele teve com Batseba por 7 dias e 7 noites. E Deus falou: basta, chega. A criança morreu. Davi se levantou em uma declaração profunda. Ele diz: eu não posso trazê-la até mim, mas um dia eu irei até ela. Eu tenho esperança para viver. Se Deus já te levou algum ente querido, que você sabe estar na glória com ele, um dia você pode encontrar com ele. É só você estar no mesmo lugar que ele está. Se ele está lá servindo a Deus, glorificando a Deus no céu, viva a sua vida de maneira a estar no céu com ele um dia. Os planos de Deus são perfeitos. Deus não brinca e não erra. A vontade de Deus, Romanos 12 diz, é perfeita, é boa e é agradável. E no tempo certo a gente consegue aceitá-la, se não compreendê-la. A graça de Deus, ela basta. Ela bastou para Paulo. E Paulo, quando terminou a vida, ele diz: combati o bom combate, guardei a fé. E não foi fácil para ele fazer isso, mas agora ele sabe que a coroa da justiça está reservada para ele, porque Deus é um justo juiz. E lá em 1 Timóteo ele fala para Timóteo, né? Timóteo, combata o bom combate. E na segunda e última ele diz: eu combati o bom combate. Olha para mim, como ele fala lá em Filipenses 4, use ele como exemplo, como modelo. Olha para ele e veja como ele foi com Cristo, e copie para a sua vida esse exemplo. A graça de Deus, e eu não posso te prometer nada que a palavra de Deus não promete, mas a graça de Deus, ela bastou para tanta gente. Autores do Cantor Cristão, esses hinos, gente, está repleto de testemunhos e de histórias de pessoas que lidaram com Deus em seus sofrimentos e oraram e compuseram orações que viraram música. Muitos ali são músicas. A Fanny, por exemplo, muito dali ela compôs música mesmo, mas tem coisa que é a oração pessoal dela. Fanny Jane Crosby, que produziu aí tantos milhares de corinhos e hinos. Mas eu me lembro do Horácio Gates Spafford, que canta aquela música Sou Feliz com Jesus meu Senhor. Mas eu quero te contar a história, não dele. Dele você pesquisa na internet e você vê depois. Eu quero te contar a história de Sarah Adams Flowers, ou Flowers Adams, como aparece em alguns lugares. A Sarah era uma pessoa como qualquer um de vocês, como qualquer um de nós. Uma pessoa saudável, bonita, e que tinha um sonho na vida, que era constituir família. Ter um marido
casar-se com esse marido, ter filhos, uma casa, e estava perfeito a vida para ela. Esse era o padrão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda para ver o sol nascer. Esse era o sonho de Sara. Ela queria ter uma vida assim, mas quando adulta ela descobre estar com tuberculose. E tuberculose era como a lepra. E estou falando de pouco mais de 100 anos passados. Tinha que ficar isolado, sem contato com pessoas. E aí o primeiro problema, a doença social dela, emocional, pois ela não tem ninguém para tocar nela, não tem ninguém para abraçá-la, para beijá-la, para dizer eu te amo. Não tem, porque é isolamento total. A doença é contaminada, passa de um para o outro. E ali ela já sente o peso de ficar isolada. E ali, entre tratamentos e outros, ela está orando a Deus. E pedindo, Deus, me cura desse mal. Não estou pedindo muito, Deus. Eu só peço, me cura para que eu possa casar e ter uma família. Só isso. Nada mais do que isso. E ela orava entre melhoras e pioras. Ela foi ficando internada. E orando, Deus, me cura, me cura, me cura. Deus, talvez ela prometeu, se o Senhor me curar, eu faço outra coisa, mas orando, Deus me cura. Chegou a um certo ponto, acredito que ela tinha 40, 42 anos. Ela teve uma crise mais séria de todas, de tuberculose. E ela percebeu uma coisa, é a pior que eu estou sentindo. Aí Sara, que era serva de Deus, muito serva de Deus, ela começa a orar e escreve a oração dela. Ela escreve. Porque ela deve ter repetido essa oração muitas e muitas vezes. Ela escreve a oração e passa alguns dias ela morre. Ela pediu. Deus falou não para ela. Ou Deus falou sim, Deus a curou eternamente. Depois que ela morre, recolhem as coisas dela do quarto e vão levar embora. E acham essa oração escrita num papel. Foi tão lindo que encontraram, que leram, que compuseram uma música em cima dessa oração dela. E até hoje essa música abençoa pessoas. Até hoje essa música trata o coração das pessoas. Puseram até num filme no momento trágico da morte das pessoas no Titanic. Essa música, pelo menos no filme puseram. A graça de Deus bastou para Sarah Adams Flowers. Sabe o que ela leu antes de morrer? O que ela orou e o que ela escreveu? Olha a oração de Sara. Ela disse: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, e ela estava com muitas, que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste, ela estava muito triste, aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. O crente tem esperança. E em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E ela termina: e quando Cristo enfim me vier chamar, ela esperava ele chamar ali, a qualquer momento. Nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Eu quero também, gente, ficar mais perto de Deus. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Deus curou Sara para a eternidade. A graça de Deus bastou para Sara. A graça de Deus, ela basta para você. Para você usar para a tua vida e abençoar a vida dos outros que Ele colocar no seu caminho. Eu termino dizendo, quando uma alma precisa, quando uma alma sofre, ela só precisa de outra alma para estar com ela. Seja você essa alma. Amém? Convido você a orar comigo. Baixar a tua cabeça, fechar teus olhos. Eu quero nesse momento falar com Deus. E eu gostaria que você, com toda reverência, com os olhos fechados de verdade, com sua cabeça baixa, para não ser influenciado por ninguém, mas que você reservasse
alguns segundos para falar com Deus. Você está nesse lugar que é consagrado como casa do Senhor, casa de oração, lugar de habitação de Deus, do Espírito Santo e de derramamento de bênçãos. Eu quero te convidar agora a falar com Deus. Eu quero dividir isso em 2 momentos. Enquanto eu falo, eu queria que você estivesse aí no seu lugar falando com Deus. Primeiro eu queria que você orasse pela tua vida, pela tua saúde mental e espiritual. Como anda a sua vida com Deus? Tem alguma coisa que você não consegue perdoar, que tem te machucado? À medida que eu falava hoje à noite, alguma coisa Deus colocou no teu coração, alguma lembrança? Por que não agora em oração? Sem constrangimento, pois ninguém sabe disso exceto você e Deus. Por que não você colocar isso debaixo da cruz de Cristo? Por que não você não deixar esse fardo com Jesus? Por que não lançar sobre Ele toda a sua ansiedade? Pois Ele tem cuidado de você. Por que não experimentar o jugo de Jesus que é suave, o fardo dele que é leve? Eu te convido a fazer isso. E também eu te convido a colocar diante de Deus, do altar do Senhor em oração, o nome de alguém que te é especial e que você sabe estar sofrendo por alguma doença da alma, alguma crise de ansiedade, talvez com depressão, talvez com ideação suicida. Alguém que tanto preocupa você porque você ama essa pessoa e se importa com ela. Não há melhor maneira de amar alguém ou provar que você ama alguém do que orar por essa pessoa. Eu te convido agora a fazer isso. Coloque esse nome diante de Deus. Senhor, aqui nesse lugar, na tua casa, Senhor, dedicada à adoração ao teu nome, os teus filhos estão, Deus, em oração, porque sabem que a oração pode muito em seus efeitos, porque sabem que o Senhor é um Pai que se importa conosco, que não está distante, mas está aqui, exatamente aqui nesse lugar e ao nosso lado, pronto para ouvir o nosso clamor. Aqui tem gente, Deus, pedindo perdão ao Senhor por ter feito alguém sofrer. Eu peço, Deus, traga perdão do céu a essa pessoa. Aqui tem gente pedindo perdão, Senhor, pelas dúvidas, pelo pecado talvez. Traga perdão, Deus, bálsamo a esse coração. Aqui tem gente, Pai, perdoando outras pessoas. Que o Senhor, Deus, segure esse coração em tuas mãos. Que o Senhor, Deus, dê aquele abraço eterno nessa pessoa. E que o Senhor, ó Deus, cure essa alma que talvez está adoentada pelo que sofreu, pelo que passou, Deus. Que essa noite não seja uma noite como as outras, que essa noite não passe em branco, não seja uma noite em vão na vida de todos nós que estamos aqui debaixo desse teto. Senhor, que haja liberação sincera de perdão diante do Senhor. Como Davi disse, contra ti somente pequei. Cure, Deus, esse coração que agora clama diante do Senhor. Mas aqui também, ó Deus, nós estamos intercedendo por pessoas que o Senhor conhece a necessidade, Deus. E agora, nesse exato momento, pela fé, enquanto nós falamos esses nomes e oramos ao Senhor, visite-os onde quer que eles estejam. E pela força do teu Espírito Santo, Deus, remove qualquer ideação suicida desse coração. Não permita, Deus, que ele conclua o plano que tem elaborado. Não permita, Deus, que essa alma seja ceifada pela dor e pelo sofrimento. Visite, Deus, nesse exato momento, Pai, como o melhor médico psiquiatra que existe, como o melhor psicólogo na face da terra. E Deus, que o Senhor convença esse coração a buscar
a luz que traz vida, a buscar, Deus, a cura no sangue de Cristo derramado na cruz. Ó Deus, honre a oração dos teus servos. Obrigado por essa noite que o Senhor nos uniu. Obrigado pela vida do pastor Marcelo, tão querido. Obrigado, Deus, pela liderança, por esse povo. E eu clamo, Deus, que as bênçãos do céu estejam sobre esse lugar, sobre essas vidas. E que cada um aqui, Deus, vá para os seus lares, levando a certeza, Deus, da esperança da eternidade no coração. E por isso eu te louvo, Deus, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Que Deus cubra vocês com as bênçãos que vêm do céu. E fiquem na paz de nosso Senhor. Não se turbe o vosso coração.